Bom, a gente aqui continuando, a gente aqui agora vai começar a última técnica, que é a análise de correlação canônica, ou de correlações canônicas, tá? Ela é bem menos utilizada não por não ser boa, mas por ser mais específica do que as demais, tá? Essa aqui eu tenho dois materiais muito bons, que é do professor Admir, do professor Caio Azevedo, tá? Então eu vou colocar os dois, são muito bons, então vai ter toda a teoria necessária para vocês, tá certo? Então veja só aqui, ó. Análise de correlação canônica. Ela busca identificar e quantificar a associação entre dois conjuntos de variáveis. Por isso que eu disse que é específico. Eu vou já ter que ter pré-definido, por conhecimento prévio do condutor da pesquisa, quem é que vai, quais serão as variáveis a serem adotadas, tá certo? Então, ó, desenvolve-se uma combinação linear das variáveis. Então, quando a gente vê a combinação linear novamente, aí você busca lá toda aquela teoria, tá? De álgebra linear que eu falei para vocês no início do curso. Então, desenvolve-se uma combinação linear das variáveis em cada um dos grupos. Então, você vai ter uma combinação linear para o grupo um e para o grupo 2. Então, que grupo é esse? Você que vai ter que conduzir a pesquisa, que vai ter que saber. Ou alguém que souber a informação já repassa essa informação para fazer análise. Essa correlação entre essas duas combinações lineares, a ideia é que seja maximizada. Então, você tem que ter dois grupos, duas combinações, e essas combinações devem ser maximizadas. Essas combinações são variáveis canônicas. O que são canônicas? É a ideia daquela matriz de identidade, né? Que todas as linhas e ou colunas são linearmente independentes, são canônicas. Cada uma não tem relação com a outra, tá? Na análise de componentes principais, na análise fatorial, tem-se o conjunto também de combinações lineares. Então, qual o objetivo geral? Né? Simplificação dos dados. Então, assim como na análise de componentes, na análise fatorial, você vai reduzir, ter uma redução dimensional. Né? Então, descrevem os dados em um conjunto muito menor de variáveis, apontando quais variáveis originais são as mais importantes. E o outro objetivo é a associação entre essas combinações dos dois conjuntos de variáveis. Então a ideia aqui, ó, resumindo, é encontrar combinações lineares que expressem bem as correlações entre os dois conjuntos de variáveis, ok? Então a ideia é combinações específicas para cada conjunto, né? Essas combinações vão seguir todo o tratamento e a ideia das combinações associadas às componentes principais, análise fatorial, ou seja, autovetores que são independentes entre si, mas entre elas a correlação vai ser forte, ok? Então, quando usar uma análise de correlação canônica ou correlações canônicas, tá? Quando a preocupação principal é tratar a correlação entre dois conjuntos de variáveis, a princípio parecem ser correlacionados, e não faz sentido tratá-los separadamente e ignorar essa interdependência entre eles. Lá nas componentes principais você não tinha um grupo específico para fazer, você já queria justamente fazer a redução todo mundo no bolo só, por mais que você soubesse que existiam algumas mais relacionadas com as outras, com uma específica ou com outra, mas aqui não, aqui você já sabe que tem um grupo e você acrescenta essa informação na análise. Então a vantagem é essa, que você já previamente descreve esse comportamento, essa relação, e depois você já consegue agregar essa informação no estudo, tá? E ela é geralmente utilizada para prever o resultado de um indicador baseado em um conjunto de variáveis a partir de outro conjunto de variáveis. Como se fosse, por exemplo, prever o QI em função de um conjunto de variáveis, que o QI já é uma variável latente que depende de um conjunto de variáveis. Então você pode ver outro conjunto e fazer essa associação entre esses dois conjuntos, ok? Então, um exemplo aqui bem simples, para clarear para vocês a ideia. Numa empresa, 50 vendedores foram avaliados por dois conjuntos de variáveis. Um relacionado ao desempenho do trabalho e outro ao desempenho psicológico. Então você vê que existe uma relação. Provavelmente o desempenho psicológico vai levar a um bom desempenho no trabalho. As medidas de desempenho de trabalho que foram coletadas foram crescimento de vendas, vendas rentáveis e novas contas. Tá? E a parte de desempenho psicológico, as variáveis foram criatividade, raciocínio e matemática.
Aí você já vai ter que ter uma pessoa do acompanhamento da parte de pedagogia ou psicologia para saber como adquirir esses dados. Mas supondo que a gente já tem essa informação, que é o que acontece, a gente geralmente já tem um acesso ao banco de dados, a gente vai trabalhar com esse universo. Ou seja, se eu fosse só trabalhar com análise fatorial de componentes principais, eu teria 6 variáveis. Podia reduzir para uma, para duas, ia depender do resultado. Mas aqui eu já sei que existe essa pré-divisão dessas 3 variáveis em cada grupo, ok? Então eu vou definir o primeiro conjunto de variáveis e o segundo, né, cada um com 3 variáveis. E a ideia vai ser de modo que eu faça como se fosse duas análises de componentes principais. Eu reduzo dos dois lados, aqui para uma e aqui para outra, e veja a relação entre essas duas combinações, ok? Aí a próxima parte vai ser o modelo teórico, beleza, gente?